Gente, nós estamos hoje aqui neste programa especial conhecendo detalhes, estamos conhecendo coisas pontuais da vida de um menino que com 12 anos entra para o seminário e que hoje, quase com 88 anos, está contando toda essa história. Estamos conversando com Dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília e que está celebrando neste mês de junho 25 anos de cardinalato, depois de 64 anos como padre. O cardeal, o que mudou depois na sua condução da igreja? Muda alguma coisa? Para mim não mudou nada, né? Eu fiquei como era antes, né? Apenas tinha mais reuniões, né? Em Roma. Era mais chamado a Roma. A Roma, né? Umas 4 vezes por ano, porque fazia parte de vastos organismos humanos, uns 4 ou 5. E então tinha que ir, né? É importante destacar isso porque os cardeais se tornam aqueles colaboradores do Papa e recebem funções de trabalho no Vaticano, né, Falcão? Embora quase simbólico, né? Reuniões plenárias uma vez por ano, né? Mas é interessante que a gente se enriquece, mais do que a gente pode contribuir, mas a gente se enriquece participando daquelas reuniões que eu participei antes da doutrina da fé, mas participei também da dos cristãos, da pastoral sanitária, da CAL, né? E depois também fiz parte daqueles 15 cardeais que supervisionam as contas do Vaticano, né? E onde aí eu estive parece que durante 8 anos ou mais, né? E onde nós tínhamos 2 reuniões por ano, e nessas reuniões, o melhor mesmo da reunião, a gente deu um almoço com o Papa, né? E eu sempre ficava ao lado dele, né? Eu quero explorar agora mais essa Paulo parte. II. Qual era a sua relação com João Paulo II? Porque foi ele que o trouxe para Brasília, de Teresina para Brasília, foi ele quem o criou cardeal, ele o conhecia bem já. Qual era esse relacionamento com ele? Eu tinha uma grande estima, mas eu não vou dizer que tinha assim uma amizade como o do Eugênio tinha, né? Grande amizade, né? Mas ele manifestava muito apreço assim por mim, né? E falava, e procurava falar comigo, né? Embora eu às vezes um pouco tímido, mas eu tive também audiências particulares com ele, né? Imagina-se que um cardeal ele tem muito contato com o Papa. Como é que funciona isso? O Papa chega a ligar para um cardeal pode ligar para um Papa, como é? Não, isso comigo não aconteceu, porque eu não tenho coragem de fazer isso, né? Mas quando prezar a audiência, né? A última que eu devia ter com ele, infelizmente, marcar a audiência em última hora, eu já tinha viagem para aqui, para Brasília, aí não foi possível, né? Mas eu tinha uma profunda admiração, o João Paulo II, né? E ele sempre manifestava estima por mim. Foi para mim uma graça de Deus ter convivido com um santo, né? E um dos homens que marcou a vida da igreja, dizem que foi certamente um dos maiores, se não o maior Papa da igreja em todos os tempos, né? Então, Falcão, veio a morte de João Paulo II, alguém que foi feito, que teve a sua vida sacerdotal tão marcada por ele e também sua trajetória na igreja tão marcada por ele, sente em que dimensão, no caso, um cardeal, sente em que dimensão a perda de um Papa? Para mim foi mais emocionante os funerais de João Paulo II do que participar de um conclave depois, né? Me abalou muito ver as autoridades, o maior número de autoridades que aconteceu num acontecimento assim internacional, né? Pessoas sem nenhuma fé religiosa e com fé religiosa diferentes. E, sobretudo, me comoveu ver que os 3 presidentes dos Estados Unidos, o presidente em exercício naquele tempo e mais 2, de joelhos, né? Eles sendo evangélicos e não católicos, rezando diante de um cadáver, né? Então, para mim foi uma grande perda para a igreja e para o mundo, mas eu acho que a sua morte, eu acho que foi também o ato maior de evangelização de seu longo pontificado, né? Então foi uma graça de Deus, né, para mim, né, porque eu podia ser um párocozinho lá no interior do Ceará, ter participado desses acontecimentos, né? E participou como ali alguém que também contribuiu para aquele momento, porque logo depois o senhor foi chamado para o conclave
que elegeu o Papa Bento XVI. Este é um outro capítulo que não se pode deixar de falar. Como é que se sente um cardeal chamado a escolher um novo Papa? A gente sente feliz, é a realização, acho que, da vida da gente, porque o normal do cardeal é ser eleitor, né? Mas ninguém quer que o Papa morra logo para ser eleitor, né? Mas eu queria que ele vivesse até mais, João Paulo, né? E eu já estava quase com 80 anos, e com 80 anos já não é mais eleitor, né? Então, foi um momento também de curiosidade também, mas também de emoção, né? E sobretudo porque eu conheci o cardeal Ratzinger, né? Quando eu estava no último ano da Coração para a Doutrina da Fé, ele assumiu, né? Como prefeito, né? E participou de uma reunião plenária. Na última reunião plenária que eu participei, ele era o prefeito, né? Depois, por ocasião das visitas ad limina, né? Eu sempre era recebido sempre por ele, e ele tinha muita atenção. A mim, uma vez eu pedi uma audiência especial a ele, né? Quando tratar dos seus aspectos da teologia, e eu passei uma meia hora ou mais com ele, né? Sozinhos, né? Na congregação, né? Então, era uma pessoa também que eu conhecia de perto, e certamente ele tinha atenção a mim. Eu acho que naquelas cerimônias sempre ele fazia um gesto assim de deferência comigo, quando eu devo aqui também em São Paulo, né? Mas antes, como cardeal, ele fez uma palestra naquela reunião dos bispos no Sumaré, né? E eu estava participando para os bispos. E um encontro que houve também, muito restrito, o qual fui convidado sobre a teologia da libertação, onde tinham pessoas favoráveis e contrárias, né? Que eu fui convidado também para participar. Isso quando cardeal, décadas atrás, né? Atrás, E aí eu conheci o futuro Bento XVI, né? Como cardeal, né? E ele era sempre sereno, aquele risozinho muito moderado, né? Mas nunca alteava a voz. Era um pouco o estilo dele, um homem sóbrio, né? Um intelectual, um dos maiores realmente teólogos que a igreja teve, né? Que eu acho que vai passar para a igreja como um dos grandes padres da igreja, aqueles que escreveram muito, né? Os livros dele ainda são muito hoje apreciados. Deixa eu voltar um pouquinho nessa história. O senhor já era cardeal quando Ratzinger esteve aqui no final da década de 80, não é? Para esta reunião que foi um divisor de águas da Igreja do Brasil. Não, nessa reunião eu ainda não era. Eu estava ainda em Teresina ainda. Sim, mas já foi uma reunião a respeito da questão da teologia da libertação. Foi. E aquilo foi um momento também marcante para a nossa igreja no Brasil, né? Foi. Eu acho que foi, né? Porque tinha que distinguir entre teologia de libertação evangélica e teologia de libertação, que recorre não só aos conceitos, mas também à análise marxista, né? E era essa ao qual eu me opunha, né? E sobre isso eu tratei também com o cardeal Ratzinger, nessa audiência particular que eu tive com ele lá. Aí depois, uns meses depois, saiu aqueles 2 documentos da Santa Sé sobre isso. Muita gente colocou a culpa toda nele, alguns teólogos da libertação, de que ele foi o grande protagonista, mas na verdade foi uma decisão de igreja, né? Foi decisão de igreja, né? Começando o Papa, né? Outra coisa é optar pelos pobres, né? Que é um dever da igreja, né? De qualquer bispo, né? E outra coisa é uma opção mais ideológica. E eu vi os padres que eu conheci, né, que realmente optavam pelos pobres sem ter nenhuma ideologia, né? O meu pároco, por exemplo, que foi depois Dom III, como eu disse, ele vivia com o povo simples e conhecia as pessoas pelo nome e procurava até ajudar nas possibilidades na sua casa, na sua residência, em Pereiro, né? As portas estavam abertas sempre, a qualquer hora do dia, para receber as pessoas, acolher. Era uma verdadeira opção evangélica pelos pobres, né? Dom Falcão, agora vamos voltar para o conclave. Sim. O senhor está ali, rodeado de mais 114 cardeais. Um dos senhores será escolhido o novo Papa. Como se olham? O que pensam estando ali dentro? Naquele tempo eram 115, né? 115 com o senhor?
É, comigo. Bom, eu sabia que eu não seria, né? Eu já sabia em quem iria votar e que tinha mais possibilidades, que foi o futuro Bento XVI, né? Mas não deixa de ser um momento de emoção quando a gente dá o voto, né? E sobretudo quando os votos vão se concentrando mais numa pessoa, né? E depois a própria Capela Sistina, né, convida a pessoa à oração. E depois, no conclave, o voto tem um sentido religioso. A gente reza antes, né, e faz juramento, né, de guardar o sigilo, né, também de escolher aquele que a gente julga melhor para conduzir a igreja, né. É um ato religioso, a gente vai todos paramentados, com os paramentos vermelhos, né. Aquele sigilo, aquele momento de decisão, o estar fechados para o mundo naqueles dias que são necessários, tudo isso de fato é convidativo a um momento de grande mistério, de encanto. Que nome dar a isso? Eu acho que primeiro é um momento de fraternidade, para a gente conhecer uns aos outros, e não há essa emulação, como a imprensa disse, né? Não, porque no almoço, no jantar, no café, os grupos se reuniam para conversar os assuntos mais diversos. Geralmente nem se tratava do assunto da eleição, né? Porque isso dependia um pouco da consciência de cada um. Agora, antes do conclave, não. Os grupos se reuniam. Falam de nomes, podiam falar de nomes, mas sem forçar, cada um era livre para votar num ou no outro, né? Naturalmente, e a consciência diz que de fato é necessário isto, né? É necessário. E depois a gente fica se conhecendo melhor, então a gente é aquele que a gente julga diante de Deus que é o mais capaz de assumir a igreja naquele momento da sua história, né? Bom, foi dos momentos, imagino, mais marcantes da vida do senhor, mas o senhor ali já era um arcebispo emérito. Como é a vida de um arcebispo emérito? Quando está em plena função, com muitas atividades, e a gente sabe que às vezes há exaustão, e aí de uma hora para outra, em poucos meses, o senhor está livre de todo aquele peso, de toda aquela carga de trabalho, de decisões. Como é que isso muda? Não, nos primeiros semanas a gente não deixa de ter um choque, né? Porque a gente se acostuma também com aquele trabalho, né? Porque a gente não deixa de ser menos procurados, né? Sobretudo pelos padres, né? Que às vezes nos procuram muito menos, né? Agora aquele grupo de amigos, eles continuaram comigo, né? Ainda hoje continuam, né? Participando da minha missa, né? Esses continuaram, mas os padres também são muito ocupados, né? E tem que voltar para o novo arcebispo, né? Mas não deixa de ser um choque, como dizia o meu amigo Dom Eugênio, né? Como você vai saber o que é quando renunciar, né? Mas, por outro lado, a gente se sente mais tranquilo, com mais tempo para rezar, também para ler, para estudar, para empregar um pouco da vida. Eu sinto o dia todo com ocupação, porque quando a gente não se ocupa com alguma coisa, a gente apressa a eternidade, né? Bom, e o senhor também concorda que a igreja, ela de fato já leva aquele seu bispo a saber que quando chegar àquela idade, de fato ele terá que abrir mão daquilo. E é algo muito próprio, muito particular da igreja, porque na igreja se sabe que isto vai acontecer. Enquanto que outros homens que estão à frente do poder em outros momentos não têm esta obrigação e talvez também não queiram, né? Eu apresentei a renúncia até antes de completar os 75 anos. Então eu estava preparado, né, para isso, mas ainda esperaram mais 3 anos. Eu acho que chegou no momento oportuno, né? Porque vem um mais jovem, né? Então é capaz de trabalhar mais, porque queira ou não queira, a idade, né, não deixa de ser um limite, né, para o trabalho. A gente se sente mais cansado, com menos disposição do que um jovem, né? Como é hoje o dia do Dom Falcão, por exemplo? Hoje o senhor arcebispo emérito. O que faz ao longo do seu dia? Bom, rezo, leio, né? Às vezes faço um filme que me interessa, que tem uma mensagem humana ou religiosa, né? E recebo as pessoas, porque sempre na minha casa está vindo uma pessoa ou outra, e atendam o telefone,
E às vezes o dia todo se passa tão rapidamente que eu não tenho tempo de fazer aquilo que deveria fazer, né? Volta a ser aquele simples padre do interior? Eu acho que a vida é tão tranquila que quando eu era padre em Limeiro do Norte, que eu fazia um estado, dava aquelas aulas, depois ia para a minha casa e lá eu tinha um tempo para rezar, para rezar o ofício, o texto e ler, né? Que eu gostei sempre muito de ler. Foi o grande vício meu é ler, né? Eu gosto. Sempre tinha um livro na mão, né? Ainda hoje ainda, né? Tanto assim comprei muitos livros, alguns eu nem tive tempo de ler, né? Eu gostaria muito de agradecer ao senhor por esta nossa conversa aqui e peço agora ao senhor que diga, por exemplo, algo a alguém ou a grupos ou a pessoas que devem ter marcado estes seus anos a serviço da igreja. Que palavras o senhor quer dizer agora que está completando jubileu de prata cardinalício? O meu profundo agradecimento não só aos meus irmãos no episcopado, né, que foram um exemplo para mim, e também os meus irmãos sacerdotes, mas há tantos, são tantos que seria difícil enumerar, né, que eu encontrei no meu caminho, foram exemplo de dedicação para mim, foram os novos pais, novas mães, né, novos irmãos que eu encontrei em minha vida sacerdotal. Nunca se senti sozinho, né, unido a eles nesta profunda comunhão, que é a adorável comunhão dos santos, né? Que se uniram a mim na oração, que continuam rezando ainda por mim, né? E que me sustentam enquanto o Senhor quiser que eu permaneça nessa terra, né? Então, para todas essas pessoas que foram uma muleta para mim, mais que uma muleta, né? Uma grande ajuda, né? Sem a qual eu não poderia chegar ao que cheguei, o meu profundo agradecimento. E tudo que eu posso fazer um dia na eternidade, olhar para eles como aqueles que já foram, olham para mim com certeza, né? E me sustentam, né? Porque eu acredito nesse intercâmbio entre o céu e a terra, né? Nós que estamos aqui, eu acho que o que podemos fazer e conseguimos fazer, sobretudo de bom, não deixa de ser ajudado por aqueles que já estão lá em cima, né? Nossos pais, nossos amigos, e todos aqueles que nos conheceram um dia. Última pergunta. De onde vem esse vigor ainda, esta força física, com 88 anos de idade, à sua disposição? Eu não sei explicar, né? Eu acho que é um pouco a sobriedade em tudo, né? E, sobretudo, manter o ideal, né? Isso aqui. Muito bem. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado e até o também. nosso próximo encontro. Próximo encontro, se Deus quiser. Pois bem, você acompanhou agora esse especial sobre a vida de Dom Falcão, nesse momento tão particular que é o jubileu de seu cardinalato. A todos que estiveram com a Canção Nova, tenho certeza que foi muito agradável também poder conhecer essa história de fé e toda essa riqueza que a gente pôde aqui conversar. Fique com Deus e também até o nosso próximo encontro.